Espírito Santo da verdade. Bendito e maravilhoso Deus. Graças te damos, Senhor, pela tua presença. Eu sei que nessa noite tu tem uma coisa especial para cada um que aqui se encontra. Estão aqui, Senhor, os teus filhos, que irão, Senhor, trazer o estudo da tua palavra, porque é importante, Senhor, nós aprendermos, para que não caímos, Senhor, em conto de fato, porque infelizmente muitos têm deixado de acreditar na verdade. Aqui estão os teus servos, Senhor. Eu te peço como ministro da tua palavra, Senhor, que a unção do teu Espírito Santo, sim, meu Deus. Oh Deus, toma, Senhor, cada um desses preletores, aleluia, e a tua palavra, Senhor, penetrante em nossos corações, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e seja abençoado, amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Também cumprimento a igreja novamente com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz com o Senhor Jesus por essa oportunidade de mais uma noite estarmos aqui para adorar o nome daquele que merece toda a honra e toda a glória. E nós vamos estar fazendo mais uma oração aqui agora, para que o Senhor prepare a terra que é o seu coração, para que a semente dessa palavra venha entrar, penetrar, que você não venha só ser um ouvinte, mas que você venha, irmão, praticar a palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre paternidade, nós vamos falar hoje sobre raízes curadas, e eu quero dizer para você neste momento, né? Fala para o teu irmão, fala comigo agora, porque o Senhor vai falar novamente conosco. Então, somente Ele pode falar agora nessa hora, neste momento, amém? Curva a tua cabeça neste momento, o pastor Edson vai estar fazendo oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez rogamos ao Senhor que, segundo a tua infinita graça e misericórdia, venha operar neste culto, Pai. Tudo que aqui é feito é para a tua glória, é para a honra somente do teu santo nome, pois só o Senhor é digno de toda honra e glória, Pai. Prepara o coração de cada um de nós, para que todos nós venhamos daqui cheios da tua presença. Que o Senhor possa, meu Deus, gerar filhos, verdadeiros filhos de Deus nessa noite. Porque o tema, Senhor, é sobre paternidade. Que nós possamos ser verdadeiramente teus filhos. E isso só quem faz é o teu Espírito. Gera cada um de nós nessa noite, Senhor, para que nós possamos, quando o Senhor voltar, ter o direito de participar do teu reino, de provar do fruto da árvore da vida, Senhor, junto do Senhor, passar toda a eternidade. Esse é o objetivo principal, meu Deus, de nós estarmos buscando a tua face. Faça a sua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém? As palmas podem louvar o nome do Senhor Jesus. Antes de nós iniciarmos, é claro, nós vamos ler o texto, né, bíblico. Se encontra lá no livro de Romanos. Aleluia. Aleluia. Amém? Eu vou ler o verso de número 12, e aí mandei. Perdão, é João, Evangelho de João, perdão. Misericórdia. Confesso que eu estou um pouco nervoso, tá? Eu nunca fiz uma pregação cruzada, é a primeira vez. Mas Deus colocou isso no nosso coração, e se Deus colocou no coração, nos capacita. Louvado seja Deus. João, o Evangelho, capítulo 1, verso número 12, eu vou ler, e o número 13, a irmã Mília vai ler. Amém?
E nós vamos ler apenas esses dois por enquanto. Amém? João capítulo 1, verso de número 12, que eu vou estar lendo, e a irmã número 13. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. No verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? A igreja pode tomar assento em nome de Jesus? Glória a Deus. Antes do pastor Elton vai ter o horário dele, de nós ministrando, depois eu vou estar aqui passando a parte do estudo. Eu queria falar para os irmãos, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 11, que diz lá para nós revestirmos da armadura de Deus. Eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui, hoje em campanha de libertação, estudo, dando a receita para você que veio hoje buscar libertação nessa noite, para você, para a tua família. Mas eu quero deixar para a igreja, se revista, irmãos, porque hoje eu passei uma luta muito grande no mundo do Espírito. E se você fechar os seus olhos carnais e abrir os seus olhos espirituais, você pode ver que nós estamos em guerra. Porque cada pessoa que sentou aqui hoje tem um tipo, aleluia, de raízes diferentes para serem curadas. Então eu falo para vocês hoje, se revista. Não venha para o culto de libertação de qualquer maneira, de qualquer jeito. Jejue, consagre, entregue a sua vida a Deus. Porque da mesma maneira que Deus está olhando por nós, tem um adversário também de olho, querendo ver a nossa queda, querendo que nós não demos para a casa do Senhor, porque nós não lideramos a palavra. Então, nesse momento, não abra o teu coração e deixa Deus falar com você. Amém? Amém, glória a Deus. E é como foi dito, a todos quantos recebem Cristo, Ele nos dá o poder de ser chamado de filhos. Não somos todos filhos de Deus. Só somos filhos de Deus quando nos tornamos parte verdadeiramente do reino, quando aceitamos e confessamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Quando nós rejeitamos essa graça, somos apenas criaturas. E as criaturas não herdarão o reino dos céus. Não é toda criatura que vai para o céu. Porque a casa do Pai é só para quem é filho. E isso é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Amém? Nessa noite, eu creio que o Deus que criou todas as coisas estará gerando filhos neste culto. Se você está com o coração aberto e receptivo para o Espírito de Deus, Ele vai entrar, Ele vai fazer morar, Ele vai te transformar. Você vai sentir algo diferente no seu interior. A palavra de Deus, ela diz que onde é o Espírito de Deus, aí há liberdade. Como a irmã Miriam bem falou aqui, aqui também é um culto de libertação. Quando a gente conhece a verdade, que é a palavra de Deus, nós somos libertos. Igreja, Satanás tem enganado muita gente. E por que tem enganado? Porque as pessoas não meditam na Escritura. Vamos analisar uma coisa. O diabo, no céu, enganou 1/3 dos anjos que viam Deus face a face e estavam na presença dele constantemente. Se 1/3 dos anjos pode ser enganado pelas mentiras do diabo, imagina a pessoa que não medita na palavra de Deus. O quão enganada ela vive. Tem muita gente dentro da igreja achando que está indo para o céu, achando que é filho de Deus e ainda não nasceu de Deus. Ainda não foi gerado do Espírito. Porque ainda não pediu para o Espírito Santo entrar e fazer morada no coração. Amém? Mas eu quero falar para vocês sobre
que nós vamos falar aqui sobre uma introdução a raízes familiares. Eu tenho estudado muito sobre isso e eu quero trazer para nós hoje que famílias curadas curam. Porque quando uma família, presta atenção, quando uma família ela não está curada, não tem como ela curar os outros. Sim ou não? E quando eu comecei a estudar sobre a paternidade, eu comecei a ver aqui os sintomas que as pessoas sentem quando tem falta de paternidade. Depois eu vou estar falando alguns sintomas, nós vamos estar orando por você, se você vai se enquadrar nessa palavra. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão. Que tem uma palavrinha que é pequenininha que chama PEC, que ela é o pensamento que vai para as emoções e que vem para os seus comportamentos. O pensamento, às vezes você acorda pensando que nada vai dar certo na sua vida, você acorda falando assim, tudo está dando errado, as portas não vão se abrir, a minha família, ela está totalmente derrubada, aí mexe com as suas emoções, aí o seu comportamento começa a sentir coisas da sua saúde, como uma dor de cabeça, como diabetes sobe. Eu tenho estudado muito sobre a saúde e hoje o Senhor está falando com a igreja. Se você quer ser curada nesta noite, se você entrou aqui nesta noite e dizendo, Senhor, eu sim não tive um pai ali presente, mas eu tive um pai ausente. Eu quero te apresentar um pai que nunca te abandonou, que nunca vai te abandonar e está aqui nesta noite e está mandando liberar sobre a tua vida que o teu coração vai ser curado pelo poder que há no nome de Jesus. Porque quando a família ela é curada, ela vai curar. Quando o pai é curado, ele vai transmitir algo para a família dele, para os filhos dele, de uma forma diferente, irmão. E eu quero dizer uma coisa para você aqui no estudo que eu fiz. Olha, entenda. Quando uma árvore não dá fruto, a culpa não é do galho, não é do tronco, e sim da raiz. A grande questão é que nós não enxergamos a raiz. O único que pode ver é Deus. É um lugar de nutrição, sustentação, e é um lugar que só Ele pode mexer. Quantas vezes você começou algo e já vieram esses pensamentos de medo, de fracasso? Você não consegue ser uma mulher que flui, um homem que flui, mas fica paralisado, paralisada pelo medo da rejeição, daquilo que irão pensar de você. Eu tenho uma coisa para falar para você hoje nessa noite. Deus irá mexer nas raízes e vai preparar a terra dessa noite. E a raiz, o que é a raiz? A raiz é a base. A raiz é a estrutura. A raiz é o que segura a planta para que ela não venha cair. Existe um bambu chinês que ele demora cerca de 6 anos para aparecer quando ele é plantado. Porque os primeiros 6 anos ele cresce para baixo. É a sua raiz que se aprofunda. Então ele cresce, ele se torna muito alto. E quando vem os vendavais, ele enverga de um lado para o outro, mas ele não cai, ele não quebra, porque ele tem uma raiz profunda e uma raiz sadia. Eu não sei o que você passou na sua vida, na sua infância, na sua adolescência. Talvez você está na fase da adolescência e eu não sei o que você tem passado também. Mas eu conheço um Deus que Ele sabe tudo que você tem passado. Ele tem contemplado cada uma das suas dificuldades. E Ele permite essas dificuldades para que a sua raiz se fortaleça. Você pode fazer dessas dificuldades veneno para a sua base, para a sua raiz, quando você murmura, ou você pode fazer de tudo isso adubo, para que a sua raiz se fortaleça e você cresça na presença de Deus. Peça a Deus e te dê a sabedoria para entender o que você tem passado e como se colocar no centro da vontade de Deus
para que tudo isso que parece ser mal seja motivo de crescimento espiritual. Aleluia. Porque a palavra de Deus finalmente diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você verdadeiramente ama a Deus e nem tudo está contribuindo para o teu bem, isso é mentira. Porque até o que é mal tem que contribuir para o teu bem. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Glória a Deus. Aleluia. Posso ouvir um amém da igreja por essa palavra? Amém. A importância de você entender o que Deus está falando aqui. Deus está falando sobre raízes. O Senhor quer curar as nossas raízes. Porque, irmão, eu sempre falo assim, quando dá uma febre, uma criança em nós mesmos, ali nós sabemos que tem uma infecção. Então a febre, ela já vem alertando que ali tem uma infecção. E essa infecção, ela tem que ser cortada com o antibiótico. Nós entramos ali para curar. Então a palavra de Deus hoje é um antibiótico para você. Você está em alerta, você está com esses sintomas. Deus quer curar você hoje, nessa noite, amém? Porque uma família curada tem o poder de curar outras famílias. Nós falamos aqui sobre o primeiro módulo da casa, irmão, que é sobre raízes. Agora eu quero dizer uma coisa para você aqui, ó. Sobre as raízes familiares da herança materna e paterna, que são lugares que você precisa deixar e emocionalmente para você construir agora a sua família, na escala de valores. Depois que você entendeu que é amado por Deus, simplesmente filha, a sua prioridade é a sua casa, é a sua família, e o seu primeiro ministério é quando essa ordem é alterada de colocar o seu ministério na igreja acima da família. Vemos aí um desequilíbrio, divórcio, filhos feridos. A sua família é um fundamento para o seu chamado. Eu quero fazer uma pausa aqui e falar para você. Primeiro, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, e terceiro, não entendi. Eu acho que o povo não tomou café à tarde, pastor. Terceira obra de Deus, a igreja, A casa do Pai, é o terceiro, depois a família. Eu tenho estudado, irmãos, olha só. Quando uma mãe, quando um pai, aqui está separado. Primeiro, amar a Deus, nós temos que amar, colocar Ele como prioridade em tudo. Segundo, a família, e terceiro, a igreja. Porque muitas das vezes, irmãos, as pessoas, eu fui uma dessas, né, Maroca? A Mara sabe. Eu fui uma dessas que eu achava assim, que para mim está segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no culto, na vigília, e a minha casa estava ficando de qualquer jeito, eu estava perdendo lá o meu casamento, e quando meu marido falava, eu falava, o diabo que ele não era, irmão, eu estava sendo imprudente. Então aqui, o Senhor precisou mexer nas minhas raízes, porque muitas das vezes a mulher, ela não vai conquistar o marido falando, mas sim com o jeito que ela é dentro de casa. Ele vai olhar para nós e vai falar assim, ali sim, está uma mulher, eu não preciso falar, ele vai ver Cristo na minha vida, ele vai ver a mudança na minha vida, e muitas das vezes o silêncio, ele vale muito mais. Às vezes, irmão, é mais fácil nós encher a nossa boca de água e ficar com ela ali, para não xingar, para não falar, e vai engolindo devagarzinho. Uma vez eu falei isso, pregando uma igreja, ela falou assim para mim, olha só, gente, só foi para me jogar na cara do meu marido essa água. Não é resolve assim, irmão. Então aqui, eu estou falando aqui, gente, tudo baseado biblicamente. Por que tem muitos divórcios, filhos feridos? Porque, irmão, não tem base bíblica. Faz de qualquer maneira, faz de qualquer jeito. E família é prioridade. Família é prioridade. É como nós estamos falando aqui de raízes. Raízes, irmão, é você estar enraizado na palavra.
Eu acho que ninguém quer ser curado aqui hoje. Vamos de novo? Mulheres curadas. Isso agora eu quero dos homens. Homens curados. Olha, ganhou de nós, hein? Ó, estou ganhando de nós. Igreja curada por Deus. Por isso que Deus quer falar hoje com nós sobre a paternidade. Como faz falta um pai na nossa vida, né? Para dar amor, para dar atenção. O pai ele repreende quem ele ama, não é verdade? E o pai do céu também é. Aqueles que não têm o privilégio de conhecer o pai ou perder o pai muito cedo, eu te apresento hoje o pai do céu que vai curar essa ferida hoje mesmo. Glórias a Deus. E é como diz aqui, no mesmo livro de João, perdão, se você pegar no capítulo 3, no versículo 5 ao 7, fala sobre um homem chamado Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um homem importante na sinagoga, na igreja. Ele tinha uma posição, ele tinha um título e ele tinha conhecimento. Não era qualquer pessoa. Era um homem que tinha uma certa base. Só que ele ainda não tinha conhecido verdadeiramente a Deus. E quando Nicodemos ele começa a ver as obras de Jesus, ele fala: esse cara é diferente. E Nicodemos, como todo crente no começo, com vergonha de Jesus, foi falar com Jesus à noite. Quem aqui no começo ia para a igreja com a vida escondida? Para ninguém ver que está indo para a igreja, é ou não é? No começo é assim. Quando a gente se converte logo de início, que ainda falta você verdadeiramente ter a ousadia e a coragem que o Espírito Santo te dá para dizer: eu sou de Deus. No começo, se meus amigos me veem que eu estou indo para a igreja, você esconde a vida, você vai meio, né? Sem ninguém ver. E Nicodemos fez isso. Ele foi à noite para falar com Jesus. E quando ele vai falar com Jesus, Jesus fala para ele assim: olha, Nicodemos, importa você nascer de novo. Coloque aí, por favor, Kevin, do verso 5 do capítulo 3 de João, do Evangelho. Tudo que a gente diz, a gente tem que ter base na palavra de Deus. Nós não estamos aqui para falar o que nós achamos, mas aquilo que Deus diz. E diz assim, ó. 3:5 de João. Diz assim, ó. Respondeu Jesus. Eu vou ler aqui enquanto ela coloca. Na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Você vê que o que é nascido do Espírito, o primeiro Espírito ele está com letra maiúscula, se refere ao Espírito de Deus. E o é Espírito, o segundo minúscula, se refere a nós. Quando nós nascemos do Espírito Santo, nós nos tornamos um Espírito que vai morar com Deus. Olha aqui, que milagre maravilhoso é isso. É por isso que nós, hoje, não vivemos, e Cristo vive em nós. Porque nós, quando nascemos de novo, aquele velho eu tem que morrer. É como a irmã falou assim, ó, a vontade da esposa ali na hora da afronta era de jogar água. Mas isso é a velha esposa, aquela que nasceu da carne. A que nasceu do Espírito vai agir conforme o Espírito. E como é que o Espírito Santo age? Com mansidão. Com longanimidade. Vamos lá em Gálatas 5, quais são os frutos do Espírito? É um fruto só, dividido em 9 partes. O que é longanimidade? Paciência acima do limite, além. O amor, a benignidade, a bondade. Aonde está escrito ali que o Espírito é vingativo, violento? Em momento algum. Então seja espiritual. Seja espiritual. Peça a Deus para Ele te gerar o fruto do Espírito. Porque o fruto é do Espírito, ele não é teu. É Ele que gera esse fruto. Mas é eu que busco a
santidade, para que esse fruto seja gerado em mim. Então, nós somos curados por Ele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, antes de eu estar entrando aqui falando dos sintomas de feridas familiares, eu quero assim estar falando para você nessa noite que tem tido crise de ansiedade. Eu quando eu estava ali sentado, o culto estava correndo, eu comecei a sentir, porque assim, dom de revelação a gente sente o que a pessoa está sentindo. E eu comecei a sentir esse aperto no peito, às vezes é falta de ar, é uma crise de ansiedade, às vezes a vontade de sair correndo. Deus está dizendo, eu tenho certeza para você, se Deus revelou, porque Ele quer curar você hoje aqui nessa noite, amém? Quem recebe aí, irmão, o nome de Jesus. Porque quando nós pedimos, clamamos ao Senhor, Ele concede. Ainda no pensamento, você está lá, não vai acontecer, nada vai mudar. O sangue de Jesus tem poder. Jesus está dizendo hoje, nessa noite, receba a tua cura. E nós estamos aqui, irmão, embaixo da luz da palavra de Deus. E Deus quer curar você aqui nessa noite. Enquanto a palavra está sendo liberada, Jesus está curando você. Porque eu sei que a palavra cura, a palavra liberta, a palavra coloca de pé, a palavra vai reconstruir. E o Senhor está dizendo aqui nessa noite que Ele não reconstruir casamento, Ele reconstruir pessoas para pessoas reconstruídas. É isso que Ele está falando aqui hoje, menina. Então seja liberta dessa crise de ansiedade enorme de Jesus. Depois nós vamos estar aqui orando por você, nós vamos estar ungindo você, irmão. E tenho certeza que Deus irá curar você hoje aqui nessa noite, amém? Você de verde, fique eterno. Em nome de Jesus. Elizabeth, né? Elizabeth, seu nome? Faz assim com a tua mão, querida. Senhor, está liberando hoje. Amai, de para você, ela mais. Amai, que canta, para você, ela mais. Como se fosse algo te amarrando, mas hoje o Senhor está dizendo que Ele desamarra o que está amarrando a tua vida. O Senhor entra com providência. Amai, que canta, o Senhor diz assim: eu vejo a tua aflição, seu deitado, seu levantar. Mas hoje, nessa noite, Jesus tem cura para você, Elizabeth. Receba da parte do Senhor. O Senhor te abraça nessa noite. Ele fala assim: você não está sozinha. Ele está com você. Quando essa visão, quando esse apego, aleluia, que você sente no teu peito, Deus está dando alívio hoje sobre a tua vida. Aleluia, pode sentar, aleluia. A igreja libera aqui essa bênção verdadeira, ela diz amém. Amém? Eu quero dizer algo aqui que é tremendo. A palavra de Deus, ela nos ensina que quando um profeta se levanta, a igreja julga não o profeta, mas a profecia. Hoje em dia, tem muitos profetas em pé de ouvido, que se levanta, ô irmão, eu não ia te dizer, se você fala no pé do ouvido. Se eu falar a profecia no pé do ouvido dele, como é que a igreja julga a profecia? É por isso que tem um monte de falsos profetas na igreja. Agora, a profecia revelada por Deus é como acontece aqui, ó. A igreja toda ouve a profecia. Irmã, depois, quando você começar a ver o resultado do que foi profetizado, traz testemunho para glorificar o nome do Senhor Jesus. Não é para exaltar o profeta, mas para exaltar aquele que deu para lá o profeta. Porque ele é digno de ser honrado. Então nós temos que contar as bênçãos de Deus quando elas acontecem na nossa vida. Amém? Louvado seja Deus por isso. E a igreja julga a profecia, porque pode ter certeza. Porque quando a gente profetiza e não acontece, é porque não é Deus que falou. Aí o profeta está falando do próprio coração. E o profeta que fala do coração, meu Deus, misericórdia. Muitos de nós tal coisa falar a respeito daquilo que está no nosso coração, porque o coração é enganoso. Mas o nosso Deus, Ele
é verdadeiro. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu gostaria que as irmãs ficassem em pé, eu vou estar falando aqui agora. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. A irmã Beatriz também vai preparar um louvor aqui para nós estar orando. E agora eu quero que você preste bem atenção. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Lembra que eu falei de falta de paternidade, de maternidade? Sintomas de feridas familiares. Eu vou citar 12 aqui. E você? Eu vou citar 10. Se você tem algum desses sintomas, eu quero que você olhe para ninguém ficar olhando para ninguém, irmão. Não é que ninguém vai olhar para ninguém. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e você mesmo vai profetizar essa falta de paternidade. O primeiro tópico aqui, você sofre de um forte sentimento de baixa autoestima, que te leva a julgar os outros e a si mesma. É perfeccionista e controladora e crítica. Isso aqui é um dos sintomas de feridas familiares. Presta atenção. Se você quer ser curada hoje, nessa noite, presta atenção no que Deus está falando. Você sofre de um forte sentimento de baixa autoestima. Todo mundo é melhor que você. Você é muito perfeccionista e controladora. Controla filho, controla tudo, irmão. Isso o Senhor está dizendo aqui, que Ele está curando você hoje aqui nessa noite, amém? O segundo tópico, você tem a tendência de se isolar. Isso é um erro. Amém? Posso continuar? O segundo tópico, você tem tendência de se isolar. Sente insegurança perto de outras pessoas, especialmente quando são figuras de autoridade na sua vida. Eu tinha isso comigo, irmãos. Eu não gostava que ninguém mandasse em mim. Não gostava de receber a autoridade de ninguém, até que Deus foi trabalhando nas minhas raízes. Então, se você tem esse sintoma, começa a pedir para Deus que você quer ser curado, porque isso são sintomas de feridas familiares que não estão curadas. Se você se sentir isolada, se você não gosta que ninguém mande em você, se você tem esse problema com você, por exemplo, não é mandar, às vezes é uma autoridade. Às vezes nós estamos trabalhando, o patrão vai lá, dá uma autoridade, você fica ali, se alguém na igreja também, o pastor dá uma autoridade, fica, isso é uma ferida. Amém, igreja? Amém. Procura a aprovação dos outros, esse é o terceiro sintoma. Faz qualquer coisa para que eles gostem de você. Abre a mão de você mesmo e não sabe dizer não. Olha o perigo de você dizer sim para tudo. Você vai se ferir. Mas por que essa pessoa faz isso? Para agradar todo mundo, para que todo mundo venha gostar dela. E eu vou dizer uma coisa para você. Isso é um sintoma de ferida familiar. Seja curado em nome de Jesus. Quarto tópico. Ela é exageradamente sensível e ansiosa. Sofre com crítica de pessoas, fica devastada, faz uma tempestade em copo d'água, torna algo pequeno em algo gigante. Isso também é sintomas de feridas familiares. Então, olha para você aí. Se alguém der, às vezes fala alguma coisa para você, às vezes não é nem maldade da pessoa. E você se fere à toa, você tem ferida, pede para Deus hoje te curar em nome de Jesus. Escolhe se relacionar com pessoas emocionalmente inacessíveis, com problemas para que ela se sinta sempre a superior. Ela gosta de andar sempre com pessoas assim que vivem com problema, porque ela fala, eu posso, eu vou ajudar. Então isso também, irmãos, é um sintoma de feridas familiares. Receba a cura em nome de Jesus nessa noite. É super responsável ou super irresponsável. Está sempre procurando resolver o problema de todo mundo ou esperando que alguém resolva todos os seus problemas. Você sentiu assim já? Eu já. Para mim, todo mundo tinha que resolver alguns problemas. Eu tinha também. Mas hoje eu sou curada pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Tudo que eu estou falando aqui é porque eu passei. É uma experiência minha. Eu
fui curada, o Senhor curou as minhas raízes, para que hoje eu pudesse estar liberando cura sobre a vida de cada um de vocês, amém? O 8 é sentimento excessivo de culpa. Tudo é culpa sua insegurança. Ela se culpa por tudo. Eu fiz isso, a culpa é minha. Você já aquelas pessoas que dão sempre de vítima? Nunca o outro é errado, sempre ela é errada. Isso é sintoma de feridas familiares. Irmãos, Igreja de Jesus. Em nome de Jesus, procura essa ferida aí e peça cura hoje para Jesus. Porque Jesus está dizendo, enquanto tiver ferida, você não está curada. E como que nós vamos sair para curar se nós ainda temos ferida? Amém, igreja? Amém. O 9. Você nega, reprime sentimentos, de repente você se irrita e aquilo vai encher até você estourar e machucar outras pessoas. Sabe aquela pessoa assim que ela não pensa para falar? Nós temos que pensar para falar isso. Porque quando nós estamos nervosos, conta até 10, conta até 20, conta até 30, né, Mari? Às vezes o Pedrão quer vir e nós vamos contar até 10, se não adiantar 10, vamos contar até 20. E nós vamos se curar no nome de Jesus. Deus está dando a receita para você hoje aqui nesta noite. Não permanecer com essa ferida. Não fica sendo vítima de tudo. Ele é culpado, ela é culpada e eu nunca sou culpado. Nós temos que reconhecer que nós também somos errados. Personalidade totalmente dependente. Sentimento e rejeição o tempo todo. Sabe aquela pessoa que ela não consegue ser independente? Sempre ela tem que depender da mãe, do pai, do marido. Ela sempre tem que depender da emoção do marido, da emoção do pai, da emoção da irmã. Seja livre hoje em nome de Jesus. Jesus está hoje arrebentando essas algemas na nossa vida, aleluia. O Senhor hoje está falando para nós aprender a ser dependente somente dele. A partir do momento que você aprender a ser dependente do Senhor, confiar nele totalmente a sua dor, a sua ferida, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, irmão. Aqui eu não estou falando de problemas físicos, eu estou falando de problemas espirituais que vêm do físico atacando os espirituais. Lembra que eu falei aqui no começo? Lembra? Do pensamento, vem para as emoções e vem para o comportamento do corpo. Às vezes você está enferma porque o seu pensamento é negativo, atrai essas emoções e o teu corpo sente. Seja curada hoje, no nome de Jesus. Quantos hoje vão receber a cura aqui? Levanta sua mão. Eu sou a primeira que vim receber a cura aqui nessa noite. E eu estou aqui direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos fazer aqui, primeiro eu queria que vocês fizessem uma fila, 2 filas, porque vai um orar ali, o outro orar aqui, e depois nós vamos estar orando para as fotos, enquanto a irmã Kéfera vai estar adorando ao Senhor, né? Nós vamos estar ungindo a tua vida, nós vamos estar ungindo aqui, aleluia, e o Senhor vai curar as suas feridas. Rapidamente, igreja, agora você perda de tempo, venha para frente. Só um minuto antes de fazer a oração, deixa só uma reflexão bíblica aqui, ó, em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 14, diz assim, ó: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia! O que acontece? Sobre tudo que a irmã está dizendo aqui, cada um desses sintomas. Quando nós verdadeiramente somos gerados pelo Espírito, todos esses sintomas, eles saem da nossa vida. Nós somos curados. Porque o Espírito Santo vai começar a te dirigir, guiar os teus passos e os teus pensamentos. Cada vez que vier um pensamento ruim, o Espírito Santo vai te dar o discernimento para que você consiga identificar e repreender. Porque
Porque os pensamentos ruins, eles não vão deixar de tentar entrar na sua mente. Satanás não deixa de lançar os dardos inflamados. Mas nós entramos no escudo da fé e dizemos: aqui não, diabo, porque o meu Deus já preencheu o espaço que um dia esteve vazio. É o Espírito de Deus que vai transbordar em você de uma forma tão grande que nenhum pensamento ruim vai conseguir permanecer. Por um caminho ele vem, por 7 ele tem que fugir. Deus está espírito. E hoje Deus está aqui, gerando filhos. Então você que quer ser gerado de Deus hoje, pode dizer que nós vamos orar. Você que quer ser gerado, ser verdadeiramente filho, Aleluia, glória a Deus. nascido de Deus, nascido do Espírito. Pode fazer 2 filhas. 2 filhas. Aleluia. Quer pode adorar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.